Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado forte no meu coração. Eu quero falar sobre como viver o novo de Deus, ou viver em novidades de vida. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo de número 46, a história de um homem chamado Bartimeu. Diz a Bíblia que esse homem ele estava na beira do caminho e ele desejava profundamente receber a cura de Deus, a cura, a enxergar, a passar a ver a vida ou a luz do dia. E ele ouviu falar que Jesus, o filho de Davi, estava passando pelo caminho, que o verdadeiro caminho porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz a Bíblia que esse homem que estava na beira do caminho, ele ouviu falar que Jesus passava por ali. E ele então teve uma atitude nobre. Ele começou a clamar, começou a gritar, ele começou enfim, a se expor o mais alto possível para que Jesus ouvisse ele. E diz a Bíblia que a multidão ficou tão incomodada que mandou ele se calar, enfim, até que Jesus mandou chamá-lo e fez uma pergunta para ele interessante. Perguntou: o que queres que eu te faça? E a pergunta hoje, ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para nós. O que queres? O que você deseja? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo de vida? E nesse texto, ou seja, nessa passagem bíblica, eu aprendo algumas coisas, algumas lições eu extraio disso, eu tiro dessa experiência que a Bíblia nos narra, nos mostra. A primeira coisa que eu aprendo é que aquele homem chamado Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade que a vida lhe ofereceu. Ele estava atento à oportunidade que ele estava tendo naquela hora. Eu quero convidar você, querido, a estar atento à oportunidade que Deus, que a vida tem te dado. Amém? Então, o primeiro passo para vivermos algo novo é estarmos atentos à oportunidade que temos no dia a dia, porque nós vivemos de oportunidades e é isso. A vida ela nos oferece algumas oportunidades. Então temos que estarmos bastante atentos. A segunda coisa que eu aprendo, querido, com aquele homem é que ele não apenas desejou, ele não apenas ele viu aquela oportunidade, mas ele teve uma ação, ele teve uma reação. Ele se expôs, ele se apresentou, ele falou: não, chega, cansei, eu quero viver algo novo na minha vida. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver de forma dependente. Eu quero enxergar. Eu não quero estar mais na beira do caminho. Eu quero estar no caminho. Eu quero chegar em algum lugar sozinho. Eu quero caminhar. Eu quero. E diz a Bíblia que quando ele se esforçou, que é a segunda coisa que eu aprendo, querido, diz a Bíblia que aí é a terceira, que se levantou uma grande barreira, uma grande dificuldade. A multidão impedia ele de gritar, de se aproximar de Jesus. Querido, não se assuste quando você ver a oportunidade e começar a gritar, quando você se esforçar para chegar aonde você planeja chegar, aonde você sonha chegar. Não se assuste se surgir barreiras, se surgir grandes obstáculos ou pessoas, inclusive, quem sabe os próximos, ou da sua própria casa, da sua própria família, seus amigos, enfim, seja quem for, impedindo você de chegar aonde você sonha. Não se assuste se isso, por acaso, acontecer. E quarto, querido, aquele homem, ele, embora tenha encontrado barreiras e dificuldades, ele não desistiu, ele persistiu. Eu convido você a persistir, a não desistir, a continuar, a não abrir mão dos sonhos. Você crer, você acredita
Então vá adiante, querido. Vá à frente, não pare. Se Deus te mostrou, se você viu que é a sua oportunidade, é a chance que Deus tem para você, não desista. Prossiga, porque eu creio, eu acredito, querido, que em algum momento a vida vai te chamar e vai te perguntar o que você quer. Você merece. Toma. Foi o que aconteceu. Quando Jesus ele viu aquele homem persistindo, quando ele viu aquele homem insistindo, batalhando pelo sonho dele, diz a Bíblia que Jesus então chamou aquele homem e perguntou: o que queres que eu te faça? É como se fosse a lâmpada o que queres, peça, vai. Você tem direito a 3 pedidos. Só que nesse caso Jesus perguntou nele: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E diz a Bíblia que aquele homem estava na beira do caminho. E Jesus, ele estava ali. O caminho estava ali, passando por ele. E era a oportunidade que ele tinha de sair do caminho, ou melhor, de sair da beira do caminho e entrar no caminho, entrar no trilho, entrar na direção certa. Talvez você está precisando disso, da direção certa, do caminho. Não desista, querido. Eu creio no milagre de Deus na sua vida. Eu creio no milagre de Deus na minha vida. E hoje Ele te faz uma pergunta. Sim, Ele, Jesus, Deus te faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Amém? Que Deus te dê sabedoria e visão. Não visão física, porque talvez você esteja aquele homem, como aquele homem, cego. Não está enxergando nenhuma saída. Não consegue enxergar a solução. Mas assim como aquele homem enxergou não somente com os olhos físicos, mas na alma, com o coração, com fé. Quero convidar você a acreditar, não com os olhos, não com os olhos físicos, mas com fé. Creia. Deus, Jesus, tem algo novo para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.